Elisa encostou as costas na parede fria do presídio, o corpo tremendo. Não de medo, de raiva pura. 6 horas antes, ela estava na delegacia tentando denunciar um assassinato. 6 horas depois, era ela quem estava sendo presa, pelo mesmo crime que tentou impedir. Você não entende. Ela sussurrou para a agente que a empurrava para dentro da cela. Eu vi quem fez, eu tentei ajudar. Todo mundo aqui diz que é inocente. A mulher cortou sem olhar nos olhos dela. Elisa fechou os olhos e um pensamento a atravessou como uma lâmina. Ninguém vai acreditar em mim. Ninguém. O que ela não sabia era que naquele exato momento, a 300 quilômetros dali, um homem que ela nunca tinha visto lia seu nome em um relatório policial. E pela primeira vez em 5 anos, Dante Valverde sentiu o peito apertar, porque ele conhecia aquele nome e sabia exatamente o que tinha acontecido naquela noite. Se você quer saber como essa história de injustiça, perigo e um amor impossível vai terminar, fica comigo até o final. E se você ama histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora vem comigo que está só começando. 7 dias antes de ser presa, Elisa Torres estava tentando apenas sobreviver. Aos 42 anos, carregava cicatrizes que não apareciam no espelho. Viúva havia 3 anos, trabalhava como gerente em uma pequena empresa de logística. Trabalho honesto, vida simples, sem alarde. Mas tudo mudou na noite de 15 de março. Ela voltava tarde do trabalho quando viu pela janela do escritório ao lado um homem sendo agredido por 2 outros, violentamente. Elisa pegou o celular com as mãos tremendo e ligou para a polícia. Tem um homem sendo espancado aqui, Rua das Acácias, 120. Por favor, venham rápido. Ela gritou da janela. Correu escada abaixo para tentar ajudar. Mas quando chegou embaixo, o homem estava no chão, morto, e os 2 agressores tinham sumido. Foi aí que tudo desmoronou, porque quando a polícia chegou, só encontraram ela, e as câmeras de segurança, estranhamente, tinham sido apagadas apenas daqueles 10 minutos. Elisa passou a semana seguinte tentando provar sua inocência. Deu depoimento, mostrou o histórico de chamadas do celular, implorou para investigarem. Por favor, vocês precisam acreditar em mim. Eu fui quem ligou, porque eu mataria alguém e depois chamaria a polícia, ela suplicou ao delegado. Mas ninguém acreditou. E na manhã em que acordou decidida a ir pela 10ª vez à delegacia, foi recebida com algemas. Elisa Torres, você está presa por homicídio culposo e obstrução de justiça. O mundo dela acabou ali. 3 dias na prisão foram suficientes para Elisa entender que o sistema não estava apenas cego, estava comprado. A advogada pública mal olhou para o processo. A juíza negou fiança sem ler os documentos, e nas entrelinhas, Elisa começou a ouvir sussurros que gelaram seu sangue. Deixa ela apodrecer. Ela viu demais. Foi ordem de cima. Eu vou morrer aqui. O pensamento ecoou na mente dela, frio como gelo. Eles vão me enterrar viva e ninguém vai saber. Mas na manhã do 4º dia, a porta da cela abriu. Você tem visita, a guarda disse com uma expressão estranha no rosto. Elisa franziu a testa. Eu não tenho ninguém. Pois alguém veio, a mulher insistiu. A sala de visitas estava vazia, exceto por um homem de costas olhando pela janela. Alto, terno impecável, postura que irradiava poder. Quando ele se virou, Elisa sentiu o ar faltar. Não porque ele fosse bonito, embora fosse, de um jeito perturbador, marcado pelo tempo e pelas batalhas, mas porque os olhos dele conheciam os dela. Elisa Torres, ele disse, a voz grave, controlada. Quem é você? Ela perguntou, a voz saindo trêmula. Dante Valverde, e vim te tirar daqui. Ela piscou confusa. Eu não te conheço. Algo passou pelo rosto dele. Dor? Arrependimento? Não, mas eu te conheço. Antes que ela pudesse responder, Dante colocou uma pasta sobre a mesa. Sua fiança foi paga. Seu processo vai ser reavaliado.
E você vai sair daqui em 2 horas. Elisa olhou para os papéis, depois para ele, o coração disparando. Por quê? Ela sussurrou. Por que você está fazendo isso? Dante hesitou. E naquele breve silêncio, ela viu algo se quebrar dentro dele. Porque eu sei o que é ser acusado de algo que não fez. E eu sei quando uma história não fecha. Ele deu um passo em direção à porta, mas parou. Colocou um cartão sobre a mesa. Se precisar de mim, se ninguém mais acreditar, me ligue. E saiu. Elisa ficou ali, olhando para aquele cartão com um único número, sem entender nada. Sem saber que aquele homem acabara de virar o jogo da vida dela. E que ele guardava um segredo que, quando revelado, mudaria tudo. Elisa foi libertada ao cair da tarde. Mas a liberdade não trouxe alívio. Trouxe medo. Porque quando chegou em casa, percebeu imediatamente. Alguém havia entrado, revirado, procurado algo. Ela trancou a porta com as mãos trêmulas, o coração acelerado. Nos dias seguintes, a sensação só piorou. Carros estranhos na rua, olhares que duravam tempo demais, ligações mudas no meio da noite. E quando tentou voltar ao trabalho, descobriu que havia sido demitida. Não podemos manter alguém com ficha criminal, o chefe disse, frio como mármore. Mas eu sou inocente, ela gritou, as lágrimas escorrendo. A imprensa não pensa assim. Elisa voltou para o apartamento vazio, destroçada. Sentou no chão da sala, as mãos tremendo. Foi aí que viu na mesa de centro o cartão. Me ligue se ninguém mais acreditar em você. Ela olhou para o telefone. Hesitou. Eu não conheço esse homem. Não sei o que ele quer, mas não tenho mais ninguém. O pensamento veio desesperado, e quando ouviu passos no corredor do prédio, parando bem na frente da porta dela, discou. 3 toques. Dante Valverde. A voz dele era calma, como se esperasse. Ela começou, mas a voz falhou. Onde você está? Ele perguntou já alerta. Em casa. Mas eu acho que alguém está aqui. Silêncio tenso. Tranca todas as portas. Não abre para ninguém. Eu estou indo. Mas você nem sabe onde eu... Eu sei. Ele cortou e desligou. Elisa ficou ali, paralisada, o telefone tremendo na mão. Ele sabia onde ela morava. Ele estava esperando a ligação dela. Quem é esse homem? Ela pensou, o medo misturado com algo estranho. Esperança? Os passos no corredor recomeçaram. Mais próximos. Ela prendeu a respiração. E então a campainha tocou. Elisa olhou pelo olho mágico, o coração na garganta. Era Dante. Ela abriu a porta e antes que pudesse falar qualquer coisa, ele entrou, os olhos varrendo cada canto do apartamento com precisão militar. Tem alguém aqui? Ele perguntou, a voz baixa, controlada. Não sei. Eu ouvi passos e... Dante caminhou pelo apartamento, verificando cada cômodo, cada sombra. Voltou para a sala. Vazio. Mas eles estiveram aqui. Reviram tudo. Ele olhou para ela e havia algo nos olhos dele que fez o estômago de Elisa revirar. Pega o que você precisa. Vamos. Ela hesitou. Ir para onde? Um lugar seguro. Eu não posso simplesmente... Eles vão voltar. Dante cortou, a voz tensa como arame farpado. E da próxima vez, não vão só revirar suas coisas. O tom dele fez o sangue de Elisa gelar. Ela assentiu. 15 minutos depois, estavam no carro dele. Silêncio denso. Elisa olhava pela janela. O mundo passando desfocado. Para onde estamos indo? Ela perguntou. Um lugar que ninguém sabe que existe. Sua casa? Não. Ela virou o rosto, estudando o perfil dele. Mandíbula travada. Olhos fixos na estrada. Havia tanta tensão nele que ela podia sentir no ar. O apartamento ficava em um prédio antigo, discreto, longe do centro. Quando entraram, Elisa sentiu algo estranho no ar. Aquele lugar não era um esconderijo qualquer. Tinha móveis, mas vazios de vida. Livros, mas sem marcas de uso. Fotos emolduradas viradas para baixo, como se alguém quisesse esconder memórias que doíam demais para encarar. O que é esse lugar? Ela perguntou, a voz baixa.
Dante ficou de costas, olhando pela janela. Um lugar que eu venho quando preciso lembrar ou esquecer. Elisa deu um passo hesitante em direção a ele. Dante, por que você está fazendo isso? Por que me salvou? Ele fechou os olhos, respirou fundo, e quando virou o rosto, ela viu algo quebrado naqueles olhos. Porque 5 anos atrás, eu não consegui salvar alguém que precisava de mim. Ele fez uma pausa, a voz rouca. E essa pessoa te conhecia. Elisa sentiu o chão sumir. Como assim? Dante deu um passo à frente, ficando tão perto que ela podia sentir o calor dele, o cheiro de madeira e tensão. Você me ligou naquela noite, Elisa, há 3 anos, pedindo ajuda. Eu nunca. Não para mim, ele cortou. Para o 190, para a delegacia, para qualquer um que escutasse. Ele parou bem na frente dela. Eu ouvi. O coração de Elisa parou. Eu estava na delegacia naquela noite, fazendo uma denúncia sobre outra coisa. E ouvi você gritando no telefone dizendo que tinha visto um homem sendo morto. Os olhos dela se encheram de lágrimas. E ninguém fez nada. Ele continuou, a voz falhando. Ninguém foi. Ninguém acreditou. Você estava lá? Eu estava. Ele confirmou. E quando soube 3 anos depois que você tinha sido presa pelo mesmo crime que tentou denunciar, eu soube que não podia deixar acontecer de novo. Elisa cobriu a boca, tremendo. Quem era a pessoa que você não conseguiu salvar? Dante desviou o olhar, a mandíbula travada em dor. Minha irmã. A palavra caiu como uma pedra no silêncio. Elisa sentiu as lágrimas escorrerem. Dante. Ele se afastou, foi até a estante e pegou uma das fotos viradas. Mostrou para ela. Uma jovem linda, sorriso que iluminava. Olhos cheios de vida. Ela tinha 28 anos. Presenciou um crime. Denunciou. Tentou fazer a coisa certa. A voz dele quebrou. 3 semanas depois, encontraram o corpo dela em um terreno baldio. Caso arquivado. Suicídio, disseram. Mas não foi, Elisa sussurrou. Não foi, ele confirmou, virando-se para ela. E eu passei os últimos 5 anos procurando casos como o dela. Pessoas que viram demais, que foram silenciadas pelo sistema. Ele deu um passo em direção a Elisa. E quando vi seu nome naquele relatório, quando li que você tinha sido presa pelo crime que tentou denunciar, eu soube. Soube o quê? Que dessa vez eu não ia falhar, que dessa vez eu ia salvar quem o sistema abandonou. Elisa segurou a respiração. Pela primeira vez em semanas, sentiu algo além de medo. Finalmente alguém me vê. Alguém acredita. O pensamento veio quente, verdadeiro. Mas tem algo que você precisa saber. Dante continuou, a voz séria. As pessoas que fizeram isso com você são as mesmas que mataram minha irmã. O sangue de Elisa congelou. Como você sabe? Dante pegou uma foto de dentro do bolso e colocou na mão dela. Era ele, o homem, o que ela tinha visto sendo morto naquela noite. Ele era meu informante. Estava prestes a me dar os nomes das pessoas envolvidas na morte da minha irmã. E foi assassinado antes que pudesse falar. Elisa olhou para a foto, depois para Dante. Então eu vi. Você viu o homem que ia destruir uma rede de corrupção que envolve policiais, juízes, promotores? E agora eles sabem que você viu. E vão me matar, ela concluiu, a voz falhando. Dante segurou o rosto dela com as 2 mãos, obrigando-a a encará-lo. Não, porque eu não vou deixar. Elisa olhou nos olhos dele. Aqueles olhos que a viam de verdade, que acreditavam nela quando ninguém mais acreditava. Você confia em mim? Ele perguntou, a voz baixa, intensa, e pela primeira vez em anos, ela não hesitou. Eu confio. Algo mudou naquele momento. A respiração de ambos ficou mais pesada. O ar entre eles carregado. Dante soltou o rosto dela, dando um passo para trás, como se precisasse de distância para pensar com clareza. Tem um promotor chamado Rogério Sampaio. Ele disse, pegando documentos de uma gaveta. Ele comanda a rede, usa testemunhas como bodes expiatórios para encobrir crimes maiores.
Ele mostrou fotos, relatórios. Meu informante ia me dar provas contra ele, por isso foi morto. E agora? Agora você é a única testemunha viva. Se conseguirmos te colocar para depor diante das autoridades federais, com proteção adequada, podemos destruir tudo. Elisa respirou fundo. Então, vamos fazer isso. Dante pegou o celular. Tenho um contato no Ministério Público Federal. Vou... Mas antes que pudesse discar, o interfone tocou. Ele franziu a testa. Não estou esperando ninguém. Desceu. Voltou com um envelope pardo. Abriu. E o mundo de Elisa desabou de novo. Dentro, uma foto. De Elisa, dormindo, naquela cama, naquela noite. Ela cobriu a boca horrorizada. Eles estiveram aqui, dentro do apartamento, enquanto eu dormia. Dante virou o envelope. No verso, um endereço. E 1 hora, 20 horas. E um bilhete. Desista ou ela morre. É uma armadilha, Elisa disse, a voz tremendo. Dante olhou para ela. E algo perigoso brilhou nos olhos dele. Eu sei, mas também é a nossa única chance de acabar com isso. De uma vez por todas, ele pensou, a raiva fervendo. Vou destruir cada um deles. Você não vai, Elisa disse, segurando o braço dele com força. Eles vão te matar. Dante olhou para a mão dela no braço dele. Depois, para os olhos dela. Então vamos juntos. O quê? Você está louco? Eles te querem, Elisa. Se você não aparecer, vão atrás de você de qualquer jeito. Pelo menos assim, controlamos a situação. Ele pegou o celular e ligou. Marcelo, preciso de você. Agora. É vida ou morte. Meia hora depois, um homem de uns 50 anos entrava no apartamento. Advogado criminalista, cara de quem já tinha visto o inferno e voltado. Você está completamente doido. Marcelo disse, olhando o bilhete. Isso é óbvio demais. Vão matar vocês dois. Não se a Polícia Federal estiver lá, Dante respondeu calmamente. Ele explicou o plano. Marcelo ligaria para a Procuradora Federal, informando que tinha uma testemunha disposta a entregar provas bombásticas contra o esquema de Sampaio, mas que estava sendo ameaçada de morte e precisava de proteção imediata. A Polícia Federal chegaria ao local às 20 horas, exatamente quando a armadilha seria acionada. E se não der certo? Elisa perguntou, a voz falhando. Dante olhou para ela. Vai dar. Tem que dar. Ele pensou. Porque eu não vou perder ela também. Às 19h30, eles estavam no carro, indo em direção ao endereço. Um galpão abandonado na zona industrial. Se algo der errado, Dante disse, entregando um celular para ela. Você aperta esse botão vermelho. Ele manda sua localização direto para a Polícia Federal e dispara um alarme. Elisa assentiu, a garganta apertada demais para falar. Quando chegaram, o lugar estava envolto em sombras, silencioso demais. Dante estacionou longe, pegou uma arma de dentro do porta-luvas. Você fica aqui, eu vou entrar primeiro, sondar o terreno. Dante, fica, ele repetiu, olhando fundo nos olhos dela. Se eu não voltar em 10 minutos, você aciona o botão e sai daqui. Promete? Ela queria dizer não, queria ir junto, mas apenas assentiu. Ele tocou o rosto dela, suave, como quem guarda um último momento. Obrigado por confiar em mim. E saiu. Elisa ficou ali, contando os segundos, o coração quase saindo pela boca. 5 minutos, 6, 7. Então ouviu, um tiro. O sangue dela congelou. Outro tiro. Não, não, não. O pensamento veio desesperado. Eu não posso perder ele. Ela não pensou. Apenas correu. Entrou no galpão, escuro, cheiro de ferrugem e mofo. Dante! Ela gritou. Uma luz forte se acendeu no fundo, e lá estava ele, Dante, de joelhos, mãos atrás da cabeça, um homem apontando uma arma para a nuca dele. Elisa Torres, o homem disse virando o rosto. Ela reconheceu, um dos policiais que a havia prendido. Que bom que veio, economizou meu trabalho. Ele apontou a arma para ela. Agora os dois vão sumir, e o caso morre aqui. Foi aí que Dante olhou para Elisa. E sorriu, um sorriso que dizia,
confie em mim. Agora, ele gritou, e tudo aconteceu rápido demais. Luzes de LED invadiram o galpão. Portas se abriram com estrondo. Gritos de Polícia Federal, largue a arma, no chão. O policial tentou atirar, mas Dante o derrubou com um movimento preciso. Em segundos, o homem estava no chão, algemado, gritando ameaças vazias. Elisa desabou, as pernas falhando, tremendo violentamente. Dante veio até ela, a puxou para um abraço apertado, desesperado. Acabou. Ele sussurrou no ouvido dela, a voz rouca. Acabou. E pela primeira vez em semanas, Elisa chorou. Não de medo, de alívio. 2 meses depois, Elisa estava em um apartamento novo, identidade protegida até o julgamento, vida recomeçando devagar. Ela olhava pela janela quando a campainha tocou. Abriu. Dante, mais magro. Olheiras profundas. Barba por fazer, mas vivo. Oi, ele disse, quase tímido. Elisa não disse nada. Apenas o puxou para dentro e o abraçou com tanta força que parecia querer fundir os dois em uma pessoa só. Eu pensei que tinha perdido você. Ela sussurrou, o rosto enterrado no pescoço dele. Eu prometi que ia te proteger, ele respondeu, afundando o rosto no cabelo dela. E eu sempre cumpro minhas promessas. Ficaram assim por longos minutos, até que ele se afastou, olhando fundo nos olhos dela. Sampaio e os outros foram condenados. 20 anos, sem direito a recurso. E você, está seguro? Estou. E livre. Pela primeira vez em 5 anos, estou livre. Elisa sorriu, as lágrimas escorrendo. Então o que você vai fazer agora? Dante segurou o rosto dela com as 2 mãos. Vou começar de novo. E se você deixar, eu gostaria de começar com você. Finalmente, ele pensou, o peito apertado. Finalmente eu salvei alguém. E ela me salvou também. Elisa não precisou pensar. Apenas se aproximou e o beijou. Um beijo suave, lento, cheio de promessas e recomeços. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Eu te amo, ele sussurrou. Desde o dia que ouvi sua voz pedindo ajuda que nunca chegou. Eu te amo. Eu também te amo, ela respondeu sorrindo entre as lágrimas. O homem que me salvou da prisão também foi o primeiro a me ver de verdade. E ali, naquele apartamento pequeno, longe de tudo e de todos, 2 corações quebrados finalmente encontraram a cura. Porque às vezes a justiça não vem do sistema, vem de quem se recusa a desistir, de quem acredita quando ninguém mais acredita, de quem luta mesmo quando tudo parece perdido. E o amor? O amor vem quando menos esperamos. Nas horas mais escuras, quando alguém olha para nós e enxerga não apenas nossas feridas, mas também nossa força. Dante e Elisa sabiam que o caminho ainda seria difícil, que haveria cicatrizes, que o passado sempre tentaria voltar. Mas pela primeira vez em anos eles não estavam sozinhos e juntos eram inquebráveis. Se você chegou até aqui, deixa seu like e se inscreve no canal. Toda semana tem história nova aqui. E me conta nos comentários, você teria confiado no Dante desde o começo? Eu quero saber sua opinião.